Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a minha vida, que Deus esteja conosco, que você seja ricamente abençoado por Deus. Meus irmãos, nós temos uma iniciativa do Conselho de voltar agora no fim do mês a reunir para ver a questão se volta os trabalhos ou não. A gente estava esperando que poderia resolver, mas piorou. Como é que a gente vai fazer? Então, foi travar tudo agora. Então, a gente espera em Deus, que em breve a gente possa estar resolvendo a questão da pandemia e também a questão dos trabalhos da igreja. Mas, enquanto isso, nós vamos aqui revezando e falando da palavra de Deus. Eu gostaria que nessa noite nós estivéssemos lendo Eclesiastes capítulo 4, de 1 a 3, que diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que nós estamos numa caminhada, nós estamos numa estrada, nós temos a nossa vida como uma caminhada. E é algo que começa e algo que tem fim. Isso fazendo referência aqui no mundo. Porque na realidade, para nós crentes, essa estrada que estamos trafegando nela hoje não vai ter fim. Porque de repente vem a morte, e a morte é apenas uma transposição desta vida para uma vida muito mais melhor, muito melhor, conforme diz Paulo. Então, nós estamos nesta vida. Como estamos encarando a estrada da vida? Milionário e José Rico, eles têm uma música que diz assim: nessa longa estrada da vida vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Meus irmãos, se essa música fosse a realidade da nossa vida, nós não tínhamos esperança. Todo o esforço da nossa vida em caminhar com Deus, em ter fé, em ter uma vida cristã, todo o nosso esforço acabou em nada. Há muitas religiões e pessoas que pensam que morreu, acabou. Não é morreu, acabou. Nós temos uma outra vida. Então, quando José Rico, milionário José Rico, fala assim: mas o tempo cercou minha estrada. Meus irmãos, não há nada que há de cercar a estrada nossa. Ninguém gosta de falar em morte, mas a morte, meus irmãos, é apenas uma transposição para uma vida incomparavelmente melhor, conforme diz Paulo. Ele fala: o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Acabou tudo em nada. O que virou do nosso esforço? Meus irmãos, como está a sua vida? Você está nesse desânimo, nesse não tem mais jeito, nesse acabou, conforme a música citada? A gente citou aqui, meus irmãos, Salomão escrevendo, e ele falando assim: olha, eu vi isso, vi aquilo. Primeiro ele fala de coisas
que muitas vezes pode estar acontecendo na nossa vida. Ele fala assim, eu vi todas as opressões. Ele fala assim, eu vi todas as lágrimas. Ele diz assim, eu vi toda a violência. Eu vi todas as más obras, no versículo 3. 4 coisas que Salomão cita. E é interessante que ele cita, mas ele está assim, parece que deprimido. Ele está assim, sem ação. Que ele falou assim, eu vi todas as opressões. Eu vi as lágrimas dos oprimidos. E aí ele responde dizendo assim, sem que ninguém os consolasse. Eu vi as opressões, eu vi as lágrimas, mas não tinha ninguém para consolar. Graças a Deus, meus irmãos, nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. E nós não temos esta vista, nós não temos esse final que Salomão está descrevendo aqui. Quando ele fala assim, sem que ninguém os consolasse, nós temos consolo no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A nossa vida se respalda no Senhor. Ele fala assim, eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, meus irmãos, ele volta a repetir, ninguém que consolasse os oprimidos. De repente, meus irmãos, ele fala de, eu vi as más obras que se faz debaixo do sol. É essa a vida que temos levado? Uma vida entregue ao nada? Uma vida entregue ao problema? Às dificuldades? As dificuldades acontecem, mas nós precisamos, meus irmãos, dar um salto por cima delas. Já viu aquele brinquedinho assim que as crianças gostam muito? Meus netinhos já estão brincando. Tem uma corrida do molequinho e tal, e de vez em quando vem uma bomba, então tem que acionar aqui para ele pular. Se encontrar, vai explodir o molequinho. Meus irmãos, nós precisamos aprender a saltar as dificuldades, a saltar as opressões, a saltar a violência. Nós precisamos transpor isso na nossa vida, senão nós viveríamos sempre infelizes. Mas Salomão fala da felicidade. Ele fala assim, olha, no versículo 2, pelo que eu tenho por mais felizes. Ele fala de felicidade. Depois ele vai voltar a citar a questão da felicidade. Mas, meus irmãos, quando ele fala em felicidade aqui, ele está tão para baixo, ele está tão oprimido, tão depressivo, que quando ele fala em felicidade, ele fala, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. Ele acha que o que já morreu é muito, tá feliz porque hoje não está enfrentando o que nós estamos enfrentando. Nós estamos aí, meus irmãos, né, em dias difíceis. Eu vi algo que, se não me engano, foi a Darlene que postou, que hoje as pessoas estão confundindo ser cristão com ir à igreja. Se não for na igreja, se não tiver essa comunhão com os irmãos, a minha fé vai se abalar, a minha fé vai se esvair, vai fracassar. Eu ouvi de um pastor logo depois da pandemia, ele falou, a gente não pode deixar de reunir, senão depois que voltar essa questão desse coronavírus, não tem ninguém para ir à igreja. Meus irmãos, é assim que nós estamos levando a nossa vida.
A nossa vida se fundamenta em Cristo, se fundamenta na graça do nosso Deus, que é maravilhosa. Quando Salomão fala em felicidade, ele fala assim: felizes são aqueles que já morreram. Ele complementa o versículo 2, mais do que os que ainda vivem. Quer dizer, se nós estamos passando por algo, meus irmãos, é porque Deus permitiu que a gente tenha que passar por isso, para exatamente mostrar que nós temos fé, que nós confiamos num Deus maravilhoso, num Deus que está no controle de todas as coisas. Aí ele fala dos oprimidos e dos felizes, os que já morreram. Por isso ele fala no versículo 3, porém mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Ele aprofunda muito mais nos seus questionamentos. Ele fala, melhor é aquele que nem nasceu. Quer dizer, a mulher que aborta já é vida. A mulher que tem o bebê que nasce normal e por algum acidente, por algum contratempo, a criança morre. Ele deseja que todos seriam melhor se não nascesse. Nós temos as dificuldades, nós temos o problema. Mas, meus irmãos, a vida não acabou. A poetisa Adélia Prado, ela cita uma frase, o seguinte: às vezes Deus me tira a inspiração e olho pedra e vejo só pedra mesmo. Ela que fazia os seus poemas, ela cita uma frase dessa: às vezes Deus me tira a inspiração e de repente ela só vê pedra. Meus irmãos, não é assim a vida com Deus. A nossa vida é uma vida diferente das pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus. Por isso nós não podemos estar com esse pensamento, o pensamento de Salomão. Talvez não é o fato dele estar vivendo isso. Ele só está dizendo o seguinte, que ele viu pessoas oprimidas, que ele viu pessoas tristes, tão tristes que levaram as lágrimas. Ele está dizendo que ele viu a violência. São coisas que nós estamos vivendo. Só que ele também viu que não havia ninguém que consolasse, não havia ninguém que consolasse os oprimidos. Nós vemos, nós temos a visão de um futuro promissor, um futuro na presença de Deus. Nunca esquecendo de que não devemos esquecer que a causa de toda lágrima, de toda opressão, de toda violência na terra é por causa dos nossos pecados e não é por causa de Deus. Deus permite, meus irmãos, muitas vezes para provar que aqueles que confiam, que aqueles que são servos, reconhecem que Ele está no controle, que é Ele que permite, mas Ele não vai deixar-nos sozinhos. Por isso, Deus permite. Olha o que Ele permitiu que José do Egito vivesse. Permitiu isso, permitiu aquilo. Eu vi uma mensagem do Cláudio Duarte, em que ele estava expondo a vida de José. Ele fala assim, não, agora aquela mulher apareceu, é o diabo mesmo. Aí ele dava uma paradinha, dava uma risadinha assim e falava, não, gente, era Deus. Era Deus, não era o diabo não. Colocando a perseguição dos seus irmãos, colocando cadeia, colocando aquela mulher, colocando coisas terríveis na vida de José. Deus permitiu para ensinar coisas superiores para ele. De preso, de perseguido, ele chegou a ser governador do Egito.
Meus irmãos, porque Deus permitiu a Jó o que ele passou? É para provar para o diabo que o diabo não tem controle das nossas vidas, que as nossas vidas é controlada por Deus. E por que não acreditar nesse Deus? Por que não enfrentar as oposições, as tribulações, a opressão, os momentos difíceis de cabeça erguida? Porque nós confiamos no Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor e vamos caminhar nas mãos do Senhor, porque o nosso propósito não é para as coisas dessa vida, o nosso propósito é a salvação, é a vida eterna, uma vida com Deus, um dia que estaremos na presença dEle, gozando o melhor que nós nem imaginamos. Nós temos um hino que fala isso: jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Jamais foi contado para nós. É essa, meus irmãos, a nossa visão de uma vida eterna, mas na presença do Senhor. Por isso, não baixe a cabeça não, levante a cabeça. Está difícil? Está. Vai acontecer coisas difíceis? Vai. Mas Deus está no controle. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa caminhar só. Firme a sua fé em Deus. E Deus com certeza vai estar com você. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos, ó Deus, que problemas e dificuldades sobrevirão para a nossa vida. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é bem maior e muito maior, ó Deus, do que o problema, do que as dificuldades. Que todas as coisas, ó Deus, caminham no controle do Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que nesse momento em que muitas pessoas estão nos assistindo, ó Deus, que estão enfrentando, ó Deus, problemas difíceis, transforma, Senhor, esses problemas em bênçãos. Faça, ó Deus, com que cada um descanse no Senhor, que cada um, ó Deus, viva para o Senhor, e que mesmo for necessário darmos a nossa vida e morrermos, ó Deus, nós estamos confiantes e esperançosos no Senhor. Que a tua bênção, ó Deus, alcance esta vida nesse momento, ó Pai, e que, ó Deus, possa ser transformado tudo em bênçãos e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos em nome dele. Assim, ó Deus, nós confiamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.